Olá, querida irmã. Pois é, estamos aqui de novo, não é, para refletirmos sobre os fundamentos da igreja. Num tempo em que nós nos vemos privados de reunir em templos, seria interessante que nós revêssemos o nosso conceito de igreja, não é? Nós precisamos entender a essência bíblica, né, do que realmente significa ser igreja. E assim nós estamos abordando no decorrer dessa semana 4 fundamentos bíblicos da igreja que se encontram em Mateus 16, de 13 a 19. Né? Vimos que o primeiro fundamento da igreja é a pessoa do próprio Cristo. Quando Pedro, ao ser questionado por Jesus, declara: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Qual foi a resposta de Jesus a ele? A resposta de Jesus foi o seguinte: Pedro, você você é Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Né? Eu estou aqui falando o termo grego original. Né? Jesus falou: Pedro, você é uma pedrinha, é um Petros, faz parte dessa construção da igreja. E sobre esta verdade que você acaba de dizer, né, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja. Né? Os judeus eles resistiam muito a essa verdade. Né? E é por isso que Jesus lá em Mateus, né, em Mateus 21, né, ele vai dizer que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser pedra de esquina. Né? Ele cita uma escritura. E o Pedro não é a Petra, né? A Petra de esquina é o próprio Cristo. Né? Em 1 Pedro 2, de 4 a 8, não é? Há essa mesma alusão, né? Da igreja como pedras vivas, como pedra. Né? E esse é o segundo fundamento, né, que eu gostaria de falar aqui com você. É que a igreja é um edifício espiritual construído com pedras vivas. Né? Pedro é Petros, é um tijolo. 1 Pedro 2,5 fala que nós somos pedras vivas dessa construção espiritual. A Bíblia também fala da igreja como corpo, né? Se refere à igreja como um corpo. Essa analogia do corpo, o apóstolo Paulo usa muitas vezes, né? Usa em Romanos 12, em 1 Coríntios 12. Ele vai usar essa analogia dizendo que, né, assim como num corpo nós temos membros, né, que têm funções específicas, assim também na igreja. Não é? A igreja é composta de vários membros, cada um com a sua função. Lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai falar, né, com muita propriedade sobre o corpo. Né? Ele vai falar no versículo 15, ele vai falar contra o individualismo. Né? Quando o olho fala assim: se eu não sou mão, eu não sou corpo. Não é? Então ele faz essa analogia, né? Dizendo que cada membro é de extrema importância. Né? E que os membros eles precisam ser valorizados. Né? Eles são necessários e eles precisam ser valorizados. Versículo 25, versículo 22, 23 e 24. Ele vai falar sobre a necessidade de cada membro. Ele vai falar sobre a valorização. Né? E esse princípio da valorização, ele evita o divisionismo do corpo. Né? É isso que nós temos visto muitas vezes. Né? O corpo de Cristo muitas vezes se vê dividido, né? Porque nós temos muita dificuldade muitas vezes de reconhecer o valor do outro, né? Aquilo que o outro tem, né? E que Deus deu a ele, não deu a mim, deu a ele.
não é? E aí é muito importante a gente valorizar, né? Para que a divisão do corpo, para preservar a unidade do corpo, né? O corpo, ele é solidário, né? Porque e o apóstolo Paulo vai falar isso também, né? Que quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos são honrados. Então, que o Senhor possa nos dar essa expressão de igreja nesse tempo, né? Nesse tempo difícil, em que nós nos aproximemos do fim, né? Em que a segunda vinda de Jesus está próxima, que nós possamos ser essa expressão de igreja, né? Que Jesus possa ser a nossa pedra fundamental, né? E que nós sejamos nesse corpo de Cristo, nessa construção espiritual, que nós sejamos pedras vivas, entendendo o nosso lugar dentro do corpo, né? Exercendo a nossa função dentro do corpo, que nós possamos ser solidários, né? Amorosos, né? Reconhecendo o valor, não é? Mesmo aquele membro simples, né? Ele tem um valor especial diante de Deus, né? E precisamos preservar essa unidade do corpo. Que o Senhor nos dê essa expressão. Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida irmã.